Boa noite a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Câmara de Vereadores de Criciúma. Todos os participantes dessa audiência pública, cumprimento, e especialmente os meus pares aqui, vereador Júlio Kaminsky, vereador Manuel Rosenck, e destaco e agradeço ainda a presença de todos e de todas aqui nessa noite para essa audiência pública. Declaro aberta, então, a audiência pública dessa noite e já de antemão passo a palavra para o proponente dessa audiência pública, Manuel Rosenck. Eu registro que tem um compromisso enquanto presidente fora da casa e o vereador Manuel Rosenck estará conduzindo a audiência pública. Muito bem, então, muito boa noite. Obrigado, presidente. Eu gostaria de iniciar, bom, primeiro aqui justificando a ausência do vereador Nicola Martins. Justifico a ausência na audiência pública do dia 26 de abril de 2023, conforme regimento interno, artigo 99, a linha C. Portanto, justificada aqui a ausência nesta audiência do vereador Nicola Martins. Eu gostaria de iniciar esta nossa audiência de hoje dizendo o seguinte: o Brasil, até gostaria também que fosse exibida umas imagens enquanto eu, muito rapidamente, o Brasil hoje tem cerca de 30 milhões de gatos e cães abandonados nas ruas. A maioria deles sofre maus tratos. Que medidas devem ser adotadas para mudar essa realidade? Essa é a nossa justificativa para a audiência pública de hoje, por esta Casa Legislativa, para que a gente consiga buscar solução para esse problema, que não deixa de ser um grave problema, inclusive social. Então, quero sim, vou fazer isso. Bom, eu quero ressaltar que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todas e todos bem-vindos e vamos participar. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo pelo www.youtube.com/Câmara Criciúma e www.facebook.com/Câmara Criciúma. E para dar início à nossa audiência de hoje, eu gostaria que fizesse parte da mesa representando a Polícia Militar, o Tenente Alvainer. Também gostaria de chamar à mesa a doutora Rosane Machado, representando aqui a comissão da OAB sobre bem-estar animal. Pode ser. Obrigada. Estávamos aqui no aguardo da presidente da ONG,
bem-estaranimal.com, que no momento, até o momento, ainda não chegou. Então, eu vou solicitar que faça parte conosco aqui do senhor Christopher de Lima, que representa aqui o Núcleo do Bem-Estar Animal. Juliana, que representa aqui a ONG SOS Animal. Gostaria que também fizesse parte conosco na mesa. Gostaria também de registrar a presença aqui do Vânio Brito de Oliveira, representando aqui a Giovana Zanetti, a vereadora Giovana Zanetti. Também o Guilherme Alguém me ajuda aqui? Alegre? De Porto Alegre. Tá. Muito bem. Seja bem-vindo, Guilherme. E também ao Leandro Orestes, da ADV, aqui também representando, fazendo parte aí, né, da equipe que representa aqui a OAB. Muito bem. Bom, dando prosseguimento, eu ressalto aí que, conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, essa audiência terá a duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa, os 50 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com o tempo de 2 minutos, talvez até 3, pelo público que temos hoje, é possível cada um falar um pouquinho mais, sem problema. E com o tempo também restante, faremos os encaminhamentos desta audiência. Vamos iniciar aqui ouvindo o presidente do Núcleo e Bem-Estar Animal, o senhor Christopher de Lima, falando como é que está a nossa política sobre bem-estar animal aqui no município e as ações também, claro. Boa noite, vereador, boa noite a todos que estão em casa. O Núcleo de Bem-Estar Animal vem atuando bem intensivamente contra os maus tratos animais, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Promotoria. A gente vem efetuando prisões, apreensões desses animais, e o nosso intuito é cada vez mais fiscalizar esses maus tratos para que isso se acabe na nossa cidade, porque é muita maldade que fazem com o animal. A gente se depara com cada situação que a gente não acredita que um ser humano fez aquilo, de tão cruel que as situações dos animais que a gente encontra. A gente efetuou várias prisões no ano passado, apreensões de animais. Esse ano também já fizemos 2 prisões e apreensão desses animais. Um já foi doado, a gente está com uma lá que a gente recuperou, ela perdeu os dedinhos da pata, uma Rottweiler dócil. Ontem ainda levei ela no
na escolinha tiquinho de gente para interagir com as crianças. Ela se deitou no meio das crianças de 3 a 6 anos, para as crianças fazerem carinho nela. Então, é um animal dócil que, por mais que ela foi judiada, foi maltratada, ela não transmite isso, ela não transfere isso para o ser humano que ela não conhece, né? Então, a gente tem que abrir bastante espaço para isso, muita atenção, para que isso não ocorra mais no nosso município. Muito bem, muito obrigado aí ao Christopher. Antes de tudo, eu gostaria de até pedindo desculpas ao meu colega vereador Júlio Kaimiski, que está acompanhando aqui presencialmente a nossa audiência, e eu acabei cometendo lapso, mas devidamente corrigido o lapso, agora vamos para próximo a falar, que é a doutora Rosane Machado, representando aqui a OAB, a Comissão de Direito dos Animais da OAB, né? Você tem 5 minutos. Olha, mas calma que a gente sempre tem uma reservinha. Bom, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez poder estar fazendo parte da mesa nessa audiência pública que é tão importante para nós. Quero registrar aqui a presença de protetores, da Ivone, da Lita, agradecer mais uma vez a presença do Leandro, tá, por estar aqui com a gente, que ele faz parte da comissão também, e em especial a Edisânia, que é de Cocal do Sul, presidente da Rede do Bem, e que está fazendo um trabalho muito bonito, que vai ser um exemplo para nós, já está sendo. Mas o que eu quero ressaltar aqui nessa reunião é o seguinte: primeiro, poucas pessoas presentes, a gente tem uma oportunidade ímpar, que é estar aqui, né, para poder falar de um problema que aflige a todos, que as pessoas só lembram quando o cachorro vira o problema, né? Aí lembram que existe protetor, lembram que existe núcleo. Então, nós temos um espaço para discutir e buscar soluções. E mais uma coisa também que eu gostaria de ressaltar, que o que falta aqui, no caso, na nossa cidade, o foco do problema não é o animal, é o ser humano. Se nós começássemos a ver quem é que abandona esse animal, ele não brota na rua, tá? Então, temos vários cães pelas ruas sem serem castrados, cães adultos, filhotes, fêmeas que entram no cio, e aí o problema vai aumentando, porque uma fêmea, quando vai ter ninhada, são 10, 12, sei lá eu quantos. O problema maior é que a demanda está muito grande e nós não temos um espaço para onde levar esses animais. Então, o que acontece? Nós não tendo um espaço para levar, também tem uma outra coisa boa nesse aspecto, porque nós não queremos um depósito de animais, nós queremos casa de passagem e oportunizar protetores de terem o apoio do município para que transformem as suas casas em casas de passagem também, abrigos de animais, com auxílio da prefeitura. Porque há pouco tempo, uma querida amiga minha me disse, ela está aqui presente, tá? A Edisane me falou o seguinte: sabe por que Criciúma é uma das 10 cidades mais amigas dos animais? Porque existem vocês, protetores, que carregam esse título. Então, eu acho que a prefeitura poderia ter uma parceria com essas protetoras que estão socadas de animais, não porque querem, mas porque o cidadão de bem abandona na porta, ou então chama: ai, me ajuda aqui que tem uma cachorra no cio, ai, eu tenho uma cachorra aqui que está prenha, ai, eu não quero mais, vão na feirinha, adotam um animal bonitinho, pequenininho, e dali a 1 ano ou 2 devolvem. Tem a cara de pau de devolverem. Então, eu acho que se o município firmar uma parceria, como agora está fazendo no caso de uma protetora da Juscelia, tá? Está auxiliando a Juscelia de todas as formas possíveis, materiais, psicológicas, porque o acumulador, ele não é acumulador porque ele quer, ele sofre com isso. Eu não sou acumuladora, mas eu sofro em ver animais na rua e não poder tê-los num local seguro. Então, eu acho que a parceria com o município, que os recursos que já foram prometidos há algum tempo, por deputadas, inclusive, venham realmente para o local de destino e que nós possamos aparelhar um núcleo, porque o núcleo hoje conta com poucas pessoas para trabalhar. Tem um espaço, mas não tem estrutura. Então, eu acho que no momento que a verba for destinada para onde realmente tem que ir,
e nós formos no cerne do problema, que é o ser humano que abandona, começar a cobrar realmente que essas atuações do núcleo não sejam uma em 1000, que eles tenham condições, que eles tenham a polícia ao lado para fazer prisões e punir exemplarmente o cidadão, principalmente pelo bolso, aí sim as pessoas vão começar a pensar 2, 3 vezes antes de adotar um animal e antes de abandonar. Então a gente tem que ter parceria. Ninguém está lutando contra ninguém. Ninguém é fiscal de ninguém. Estamos todos no mesmo barco para ajudar os animais, os protetores que resgatam e que depois sofrem porque tem acúmulo de animais e não tem como alimentá-los, porque não tem ajuda de ninguém. Olha... Eu ia falar mais, né? É isso aí. Mas ainda é o tempo. De 5 minutos? Mas o meu cronômetro aqui está funcionando. Que bom, não está funcionando. Está com sorte. Vamos lá. Tem mais alguma coisa para falar? Não, só que eu gostaria de depois... inclusive, aí fica aquela questão, né, da delegacia vir aqui para Criciúma, que eu espero que venha, né? Temos uma promessa, espero que venha a delegacia para cá e que tenha efetivo, senão daqui a pouco a polícia vai estar trabalhando 48 horas, 72 direto, porque tem que ter efetivo também que seja capacitado para isso. Não é apenas gostar de um animal. A gente sabe que para tratar de um animal é complicado. Uma coisa que eu acho que a gente deveria ter também aqui em Criciúma, vacinação da raiva. Não apenas para as pessoas da linha de frente, mas para os protetores também que lidam com animais, que a gente vai pegar um cachorro na rua e ele nos morde, e aí a gente vai fazer o quê? Daí para daqui a pouco fazer o devido encaminhamento. Porque aí eu estava até pensando, vou querer... Aí, se morder, aí tu pode ir no posto, mas antes de ser mordido, a gente precisa dessa proteção também. Tá? Todo mundo que lida com animal precisa. Então, o que eu busco aqui hoje nessa audiência pública é dizer que o problema é o ser humano, e para educar o ser humano tem que ser pelo bolso. E propagandas institucionais. É muito lindo um elevado na São Luís, lá na Santos Dumont, é muito lindo o parque astronômico, mas vamos fazer uma propaganda institucional falando: tem castração de graça, daqui a pouco vai ter a licitação com mais clínicas, então vamos parar de colocar Criciúma apenas como ponto turístico lindo com asfalto, que maravilha, e parques. Temos que ser uma cidade que realmente é amiga dos animais e oportuniza o quê? Local para esses animais e castrações e adoções responsáveis. A gente precisa disto. Muito bem. Obrigado pelas palavras. Gostaria de ouvir também o tenente Alvainer, representando aqui o 9º Batalhão da Polícia Militar. Por gentileza, você tem aí 5 minutos. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar o vereador Manuel Rosengue e já estender os cumprimentos aos demais membros da mesa e os presentes aqui também. E parabenizá-lo também por trazer esse debate tão importante, que eu estou completando quase 10 anos de polícia e até sou um adepto aos direitos dos animais, porque sou cachorreiro, me considero um cachorreiro. Eu atuei no Canil de Criciúma por 6 anos, então tenho um apreço muito grande pelos animais e acho muito interessante a discussão, esse debate, porque a gente verifica que realmente é um problema que a gente tem, um problema social, um problema muito atual. Não raras vezes a gente tem muitas ocorrências que são geradas, 190, de situações de cães soltos em via pública, que acaba gerando um problema para nós, até de uma demanda que a gente tem que atender, tendo em vista que muitas das vezes até a população, às vezes, acaba até às vezes, gerando, sempre a ocorrência ela é gerada como se fosse um cão de porte grande, fosse pitbull, como se estivesse colocando em risco ali a segurança das pessoas, né? E muitas das vezes a gente chega lá e às vezes a gente vê que é um caramelo, é um cão de rua, que está numa situação ali de abandono, e a gente não pode, quando a gente chega na situação, a gente simplesmente não consegue virar as costas e deixar aquele animal ali. Então a gente também depende muito do poder público, do município, e que aí nos dá esse apoio quando a gente tem essa situação, E aí também aproveito também para parabenizar aqui as ONGs, o pessoal que trabalha com a proteção dos animais, que também a gente verifica que nesses casos também sempre acabam dando o devido apoio ali, às vezes dando um encaminhamento daquele animal.
E, no mais, dizer que a Polícia Militar, a gente não dispõe, assim como agora, recentemente, acho que foi o ano passado, teve a Polícia Civil, teve a criação de uma delegacia de proteção animal, né? Mas a gente está 24 horas na rua, né? E a gente está ali atuando de forma preventiva e também reativa, né? Quando tiver precisar. Então, a gente se coloca à disposição, principalmente aqui do núcleo, que atua na fiscalização dessa questão dos maus tratos, para quando precisar, ou qualquer operação que queira desencadear, a gente é parceiro da prefeitura nesse caso, para estar junto ali, fiscalizando, e caso ali, verificando e constatando situações de maus tratos também, a gente está fazendo, no caso ali, o flagrante, né? Verificando ali, a gente viu uma evolução que teve agora na legislação, em 2020, com o aumento da pena para maus tratos a gatos e cães. Então, hoje aquela pessoa, aquele cidadão que maltrata um cão e um gato, ele é preso, né? Não fica só feito como era anteriormente, um termo circunstanciado, e aí não tinha acabava não tendo muitos desdobramentos ali criminais, né? Então, hoje, com essa evolução na legislação também, que a gente acompanha, a gente vê que é algo muito importante, e a gente está, então, também à disposição do núcleo, né? E também das ONGs, no que precisar, a gente está à disposição. Muito bem. Vai 1 minuto e meio para poupança. Agora, ouvir a Juliana Toffin, que é a representante aqui da SOS Animal. Antes disso, quero registrar e agradecer a presença da Ivone de Oliveira. Pensa numa pessoa dedicada à causa animal. É a Ivone. Também gostaria de agradecer a presença da Edisânia Tavares. Vem lá de Cocal do Sul. Olha só, temos presença aqui de outros municípios. Obrigado pela presença. Também o meu querido Jorge Luiz Borges, que por muito tempo também atuou na Polícia Militar, agora está aposentado, né, Jorge? Só curtindo a vida, cuidando dos animais, né? E a sua esposa, que também está presente aqui, a Marilene da Silveira Borges. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora sim, Juliana, fique à vontade, tem 5 longos minutos. Tá bom, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco pelo ponto de vista de voluntária mesmo. Eu sou voluntária da SOS Vira-Lata já desde a fundação, né? E eu até vou aproveitar o tempo para destacar um ponto que é a questão educacional, né? Eu acho que se o ser humano é bondoso, tem caráter e tem bons valores, ele aprendeu com alguém. Então, nós temos que ensinar as nossas crianças, né? Valores, porque é só assim que podem aprender que o ser humano é o responsável pelos animais. Então, é muito fácil passar por um animal e ignorar, né? Agora, felizmente, com essa nova lei de que abandono é crime, isso a gente cada vez tem que divulgar mais para realmente as pessoas acreditarem que isto é um crime com uma punição severa e não uma coisa boba, tu ter um animal por um tempo e simplesmente largar quando cansar ou quando tiver alguma dificuldade, né? Então, vamos tentar ensinar as nossas crianças para que se tornem adultos exemplares, assim. A nossa cidade está evoluindo tanto, né, ultimamente, nessa questão de respeito aos animais, que acho que todos nós quem tem criança em casa pode se preocupar com isso, com exemplo ou com orientação, explicando, né? Existe tantas formas de ensinar, até mesmo os desenhos hoje lúdicos ensinam as crianças, né, o quanto elas são responsáveis pelos animais. Então, esse foco da educação, acho que também a gente tem que ter um carinho especial, né?
E muito obrigada por esse momento aqui, porque ter esse apoio é fantástico, né? Para as ONGs, é fundamental, né? Bom que a gente está aqui prestando um papel que seja importante, tanto para as ONGs quanto para a sociedade. Mas é importante você ouvir cada um aqui, porque a gente sabe que o problema é muito maior do que a gente consegue enxergar. Eu, antes de passar a palavra ao vereador Júlio Kaminski, que eu gostaria que ele também... ele está lá no fundão, mas vai fazer uma fala para a gente aqui. Eu queria agradecer muito a presença da Angelita Cardoso. Angelita, sempre, sempre, sempre muito presente em todas as reuniões que a gente faz aqui na casa. A Angelita está aqui. Pela causa, ela faz um esforço danado para marcar presença e para contribuir. Mas, olha, tu já está representando mais uma gotinha. Muito bem. Muito obrigado também pela presença, Angelita. Vereador Júlio Kaminski, falando em nome aqui dos nossos representantes aqui da casa. Isso. Não, mas aqui a gente faz surpresa mesmo. Surpresa é bom. Boa noite, senhor presidente, que conduz essa audiência pública, aos demais membros que compõem essa mesa. Boa noite a cada um de vocês e todos que nos acompanham nesse momento, né? Ao tenente, né? Atual sargento, não é isso, né? Não, aspirante oficial. Cumprimento também especial ao senhor. Senhor presidente, eu estava ali pensando, ouvindo, né? Ao pouco tempo que foi dedicado a cada um dessa mesa, 5 minutinhos, até porque deixar a doutora Rosane falar, certamente ela tem muita experiência e pode dividir muito conosco tudo que está associado aos tratos, à conscientização, a uma série de questões relacionadas aos animais. Primeiro eu queria fazer um questionamento ao Christopher, né, quanto ao orçamento que hoje o núcleo animal possui. Não sei se o senhor tem presente o orçamento. Eu acho que isso a gente precisa partir dos recursos que estão disponibilizados para que o núcleo possa prestar um serviço de excelência. Tens noção? Não, isso é uma questão com a Fazenda. A gente tem, eu sei o que está sendo colocado lá dentro. Certo. Né? As castrações eram licitadas 3.000, agora vai estar sendo feito um novo edital de credenciamento de 6.000 castrações, sendo essas 6.000, 2.000 serão em um castramóvel, para fazer os mutirões no bairro se tornarem mais eficientes. A gente já fez isso ano passado. Em 5 meses nós castramos 950 animais em mutirões, e agora a capacidade desse castramóvel é de até 140 animais por dia. Bastante. Então isso vai melhorar bastante. É importante. Importante porque sem orçamento não se faz um bom trabalho, obviamente, né? Tem que ter um orçamento para se poder dar os encaminhamentos necessários. E eu estava observando a lei do núcleo animal, porque ela é muito ampla. Ela te dá um leque de autonomia, um leque de capacidade, dentre elas a necessidade real para a elaboração das políticas públicas necessárias. Então eu estava repassando, fui interrompido por essa fala, né? Mas eu estava fazendo uma geral na lei que trata do núcleo animal. Ela não se resume apenas ao castramento, a castração dos bichos, né, dos animais, mas há necessidade, sim, de desenvolver políticas públicas. Eu sei que o trabalho em relação à castração está sendo bem feito, né, qual eu cumprimento e parabenizo isso, mas o que a gente busca é um pouco mais. A gente precisa conscientizar as pessoas. Para conscientizar as pessoas, tem gasto. E eu não vejo nenhuma forma de se fazer política pública sem mostrar para as pessoas a importância do transporte coletivo, a importância de denunciar uma pessoa que agride uma mulher, a conscientização das pessoas que abandonam um animal, que, aliás, levam para casa um animal sem saber o tamanho da responsabilidade que possui. Tudo, a segurança, por exemplo, que você faz, se não tiver conscientização e mostrar a responsabilidade de todos, é um outro problema. Por que eu falo isso? Porque tudo está associado à conscientização.
Tudo está vinculado. Vamos esperar as escolas prepararem as crianças. Ótimo. Isso para o médio e longo prazo é uma excelente alternativa. Eu não tenho dúvida que é. Mas os problemas em relação aos animais estão presentes. Acabamos de ver na abertura as fotos trazidas pelo presidente de animais completamente machucados. Enfim, gente, não são eles, somos nós. É nós que temos que prestar o serviço adequado. É nós que temos que fazer as coisas. É nós que temos que nos envolver. É nós que precisamos recolher os bichinhos. É nós que precisamos criar uma casa de passagem. Somos nós que precisamos acolhê-los. Somos nós que precisamos se envolver. Os cursos, por exemplo, de graduação envolvendo psicologia, envolvendo direito, qualquer um tem que participar. Tem que se envolver. Por quê? Seja para a sua própria tranquilidade, porque o animal ele traz tranquilidade. O animal ele nos ensina a amizade, a resiliência, o companheirismo, o quanto é importante a convivência em grupo, porque um animal machucado ele é protegido pelos outros animais. Ou não é assim? Vocês entendem, eu não entendo. Se você vê um animal machucado e ter outros próximos, todos vão ali acolher, proteger. E se alguém for fazer algum maltrato, os outros reagem. É assim que acontece ou não é? Olha o exemplo que eles dão para nós. Nós, ao contrário, ficamos doentes e nos isolamos. Vejam a importância dos animais. Vejam o que representa na saúde pública. Importantíssimo essa audiência. Eu gostaria que fosse feito no auditório da REC, da SIC, onde todas as pessoas pudessem participar. Onde os detentores de autonomia, de caneta com tinta, pudessem participar. Porque se não fossem vocês, porque se não fossem essas protetoras, esses protetores, se não fossem as organizações, se não fossem as associações, o que seria? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão reivindicando políticas públicas. Quem nós temos de políticas públicas para tomar as decisões nessa casa? Temos 2 vereadores e um representante do Executivo e vocês, clamando para que nós possamos nos envolver para dar as soluções que vocês sabem quais são. Quem temos de pessoas que deveriam estar aqui hoje acompanhando esse trabalho? Então, eu acho isso muito bacana, e aí o presidente sabe que eu sou meio falante, né, e também não adianta, eu não venho aqui agradar ninguém, e muito menos passar a mão na cabeça de ninguém. E não faço isso, porque não é meu perfil, a Rosane sabe que eu sou assim. Mas as coisas só funcionam quando existe boa vontade. Enquanto não existir boa vontade, não teremos as políticas públicas necessárias. O município de Criciúma evoluiu muito. Eu não tenho dúvida disso. Evoluiu muito. Até 2018, quando foi, eu acho que foi sancionada essa lei, né? Até antes disso, gente, a gente só ouvia coisas ruins. Encontramos animal morto, tal, tantos animais lá. É fato ou não é? Era o que a gente ouvia nos corredores. Diminuiu, graças a Deus. A conscientização começa a acontecer na cabeça de políticos. A importância do ente político nessas horas é fundamental. É quem faz a lei, é quem sanciona a lei, é quem busca alternativas e recursos para a viabilidade das políticas públicas. Então, senhor presidente, assim, claro, se eu for falar, o senhor sabe que eu vou falar bastante, mas primeiro nós temos que definir orçamento para que o núcleo animal possa se organizar. Não é verdade? Com orçamento, é claro que a fazenda que tem, eu sei que é ela que libera dinheiro, mas quem tem que ter gestão é o núcleo. E para o núcleo ter gestão tem que ter dinheiro, senão não adianta nada. Não adianta eu ficar passando pires sem ter um orçamento. Não vai fazer nada, só vai fazer o feijão com arroz.
Agora, se tem orçamento, eu posso planejar, eu posso castrar, eu posso chipar, eu posso fazer uma obra para fazer o acolhimento, um pós-cirúrgico. Gente, é isso que eu falo. Por isso o orçamento. Não é crítica, não. Muito pelo contrário. São possibilidades. São encaminhamentos que eu já estou me antecipando, senhor presidente. São encaminhamentos. Vamos tratar essa questão com muita seriedade. Muita seriedade. Um animal doente, um animal com sarna, um animal com raiva, um animal... faz mal para todo mundo. Ele prejudica todo mundo, ou não é assim? Outro dia, lá na rua da gente, teve um cara que me ligou, presidente. Tinha um cara que me ligou. Ele disse, ô Kaminski, eu fui atacado por 2 cães. Ele pratica culpa, ele corre, né? E ele disse que passou correndo e apareceu 2 enormes cães lá de um lugar que ele não viu. Perdão. E ele foi atacado, e foi mordido, realmente houve mordidas graves que ele sofreu. Gente, é isso. É dar comida no lugar errado, é alimentar os animais em qualquer lugar, onde vai mantê-los na mesma condição. Todos nós. Não vamos jogar a responsabilidade só ao poder público. Todos nós temos responsabilidade. Todos. Agora também, nós precisamos dar direcionamento. Eu encontro o animal na rua. Para quem que eu tenho que ligar? Para quem que eu tenho que fazer o contato? As pessoas sabem disso? Eu não sei. Eu vou ligar para ele. Porque, a princípio, o núcleo animal vai tratar desse assunto. Não, tu tem que ligar, tu vai ter que ligar pro Zequinha das Couves. Mas vocês entendem? Ou seja, nós não temos direcionamento. Nós não temos. Realmente, se eu encontrar um animal na rua, eu vou ligar porque eu tenho o celular do Christopher, eu vou ligar para ele. Aí ele vai dizer, ô vereador, liga lá para a Polícia Militar, por exemplo. Liga para o Valmir da Diretoria de Meio Ambiente. Mas não é isso, gente. Não é isso. Eu ligo. Mas um leigo, uma pessoa que não tem informação, uma pessoa ignorante nessa questão, vai ter essa habilidade? Ela vai saber onde buscar essa informação? Isso tem que estar acessível. As pessoas têm que ter a informação. Ela tem que aparecer a informação. Em pleno século XXI, 2023, onde nós estamos brigando por fake news, nós não temos informações necessárias. Por quê? Como é que se educa? Como é que se ensina? Como é que se conscientiza? Tocando no assunto o tempo todo. Isso é um trabalho de insistência, persistência, perseverança, que vocês têm. Vocês são modelos para nós. Porque vocês são perseverantes. Vocês são trabalhadores mesmo de verdade. Porque vocês lutam verdadeiramente, né, Dalva? Vocês lutam verdadeiramente pela causa animal. Vocês lutam. O presidente me deu 5 minutos, mas eu acho que eu já estou me passando um pouquinho. Tá bom, né? Mas eu acho que a gente tem que tocar na ferida, gente. Vim aqui para agradar. Porque é uma audiência. Estão tão felizes. Resolvemos todos os nossos problemas numa audiência pública. Vamos sair felizes daqui. Pronto, resolvemos tudo. A partir da manhã nós não vamos ver mais animal abandonado, ninguém fazendo maus tratos. Acabou, está resolvido todos os problemas. É fácil, né? Não é. Infelizmente, a gente precisa perseverar muito. A gente precisa conscientizar muito. Primeiro, nós mesmos. Eu não consigo ajudar os outros se eu não tiver ajudar, se eu não ajudar a mim mesmo. Então, senhor presidente, eu considero fundamental que todos esses pontos sejam organizados num documento oficial, e seja encaminhado para todos, como uma forma de aclamação. Eu repito,
Éramos para estar lotados, num ambiente onde tivesse mais de 100, 150, que não tivesse lugar para as pessoas se acomodarem. Pela importância desse assunto. Então, eu sugiro, eu estava fazendo algumas observações, não deu nem tempo, só 2 linhas, o senhor me chamou antes, prematuramente, mas então eu diria dessa forma. Sugiro um documento oficial, e experiência não falta a todos vocês, um documento oficial, e que fosse direcionado para Ministério Público, para a Polícia, para Corpo de Bombeiro, para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura Municipal de Criciúma, para a Assembleia Legislativa, para o Governo do Estado, mostrando que as pessoas estão clamando. Mas, gente, de verdade, você sabe quando se tem legitimidade? Quando há representatividade. Quando você tem representatividade e mostra a importância do tema, do assunto, você consegue chamar a atenção daqueles que têm a caneta para estabelecer as políticas públicas que nós tanto buscamos. Então está aí, senhor presidente, como forma de encaminhamento, quem sabe, uma carta, né, um ofício a todos os órgãos e uma carta aberta também a ser entregue à própria imprensa, mostrando o quanto essas pessoas estão organizadas, quanto elas lutam por essas políticas públicas e quanto elas estão envolvidas ao ponto de mobilizar, principalmente, os políticos a tomarem essas decisões. Então, não sei se eu dei a minha contribuição, senhor presidente, mas eu espero, de alguma forma, ter contribuído para essa audiência. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Espero que não cobre, porque foi muito boa, viu? Bom, eu gostaria de, para fechar a nossa fala de autoridades aqui, chamar à mesa a Dalva, que estava aqui fazendo parte da nossa lista de autoridades. Então, gostaríamos, para fechar a fala aí dos membros da mesa, gostaria então, Dalva, que você fizesse uso da palavra. Tem 5 minutos. Boa noite, é um prazer enorme, claro, né? Eu sei que a pauta é uma pauta muito delicada, é um anseio assim que a gente busca em termos assim de maus tratos, coisas dessa natureza. A colocação, vi os poucos ali, da preocupação de levar a todos o conhecimento, porque às vezes essas pautas passam, essas necessidades passam como vento, porque às vezes não tem uma coisa forte atrás disso aí, onde leve, mostre a todas as autoridades, que eu acho que é por aí que começa, a necessidade, o respeito, tá, por todos os animais que estão hoje abandonados, que não são cães comunitários, são cães abandonados, cães. Aí eu pergunto uma coisa, quem os abandonou? Onde estão essas pessoas do qual a gente possa dizer assim, ó, o que eles vão levar em troca de ter abandonado? Nós não temos nenhum até hoje que foi chamado a atenção e que responda por isso aí. Por quê? Porque está muito solto o nosso trabalho. Um faz de um jeito, outro faz do outro, outro grita. Eu percebo que os protetores gritam aos 4 ventos e não são ouvidos. Sofremos e não somos escutados. Eu acho que essa fala ali, onde diz assim, ó, temos que ir em busca dos órgãos competentes para que eles percebam que nós existimos. Porque senão fica uma pessoa aqui chamando aqui, outra ali, e a coisa fica solta. Então, esse chamamento, assim, eu acho que é de grande valia. Tem coisas acontecendo na nossa cidade que, às vezes, nos deixa, assim,
tristes, porque nós não podemos fazer tudo, mas organizados, eu acredito que a gente possa fazer uma grande mudança no município de Criciúma. Que nós sejamos referência mesmo para Santa Catarina e para o Brasil. Afinal de contas, nós temos muitas pessoas preocupadas com o bem-estar animal. Tá? Então, eu acho que só falta essa arrancada. Uma arrancada forte, consciente, sem medo de ser feliz mesmo. Tá? Para que a gente amanhã possa deixar alguma resposta para os nossos filhos e netos. O que nós não podemos deixar é essa história ir levando como se tivesse muito tempo para salvar uma vida do animal. Tá? Que seja claro, que o povo de Criciúma entenda que nós podemos sim alimentar de uma vez por todas os nossos animais de rua e podemos protegê-los. Tá? Que é uma coisa que ainda não está bem clara. Que as leis sejam, olha, incutidas, sei lá o quê, vamos procurar nas escolas um professor que, pelo menos de uma forma bonita, uma forma delicada, mostre as leis que nós temos para os alunos. Só assim a gente muda uma história. Senão nós vamos capengar, vamos ficar aí, ó, caindo aos poucos juntos com os animais sofridos, porque isso carrega uma parte da nossa vida, tá? Olha uma coisa, gente, eu sempre faço uma coisa. Quem nos criou? Faça a pergunta aqui. Quem te criou? Foi teu pai e tua mãe. Mas quem criou teu pai e tua mãe? A avó. E quem foi o pai da criação? Deus. Pode ser cristão, pode não ser, todo mundo Deus sabe que tem uma força universal que fez todo esse movimento. Agora eu te pergunto, quem criou tudo, inclusive nós? Do momento que tu menospreza um membro da criação divina, tu auto te despreza e tu brinca, tu debocha daquilo que Deus criou, dizendo que ele é incompetente. Você simplesmente brinca com o pai da criação. E você diz que você é o quê? Um tremendo de um palhaço. É isso que nós... O que nós vamos levar? Morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Eu espero nunca encontrar um Deus com o rosto que eu não reconheça. Eu sempre digo, se eu encontrar um cachorro, eu sigo. Se eu encontrar um homem, eu vou ficar duvidosa. Então, gente, vamos agarrar a história de Deus. Vamos agarrar o que realmente interessa a toda a natureza. O respeito, o amor. Para que eu possa amanhã simplesmente acordar e sorrir. Fiz um belo trabalho. Tá? Então, eu achei linda a pauta. Vim mesmo. Porque eu acredito nas pessoas. Acredito mesmo. Acredito na transformação e acredito naquela velha máxima que a união faz a força. Tá? É isso aí, minha gente linda. Um carinho de Deus. Muito obrigado, Dalva, pelas palavras. Eu, com a fala da Dalva, eu encerro, então, a participação dos membros da mesa aqui, das autoridades. Agora eu gostaria de que todos aqui presentes pudessem, né, fazer a sua manifestação. E... Ah, é? Como é que é? Vamos pensar, vamos pensar. Posso ir ali? Porque eu quero ficar de frente. Isso. Ah, é? Então tá. Vamos lá. Então, você tem... Vamos começar com 2 minutos. Se sobrar tempo, a gente vai liberar mais um tempinho.
Ah, tem mais um e-mail aí que sobrou de alguém aqui. Então vamos lá. Começamos com a Edsânia Tavares. Tá. Então, gente, boa noite. Meu nome é Edsânia, sou voluntária, fundadora e presidente do Instituto Rede do Bem. Estou aqui para agregar junto de vocês algumas sugestões, né? Que é importante. A causa animal é uma só. Os animais, eles não têm comprovante de residência. Bem provável que um cidadão de Cocal tenha abandonado um animalzinho aqui e um de Criciúma tenha abandonado um animalzinho lá em Cocal. Então, para mim, eles não têm comprovante de residência. Nesses 3 anos e meio que eu estou na causa animal, eu venho percebido que o problema da causa animal não é relacionado propriamente ao animal, e sim aos seus tutores, conforme a Rosane falou. Só que assim, nem todo animal que está na rua é de rua. Eu tenho um problema no meu município que é assim: 100 animais são de rua, 1000 animais são de pessoas que deixam os animais soltos na rua. A gente precisa de políticas públicas para penalizar e responsabilizar pessoas, tutores irresponsáveis. Você passa durante o dia na cidade, tem uma quantidade de animal na rua. Você passa a noite na mesma rua, todos estão nas suas casas e permanecem somente os cães errantes e os cães comunitários. Os demais estão nas suas lindas residências. Então, a gente precisa conscientizar, penalizar, fazer alguma multa, alguma coisa que realmente funcione e responsabilize esse tutor. Onde que o animal é responsável, onde ele é responsável pelo animal. Eu sempre digo, não temos uma lei que responsabilize o tutor na rua, mas nós temos uma lei que, se o animal causar um acidente, tu pode cobrar os custos, mas não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que o tutor adote o animal, que mantenha o animal preso dentro do seu pátio, conforme as leis de bons tratos, né? Não é de maus tratos, é bons tratos, né? Cuidar, proteger, não existe água verde limão, não existe pote sujo. A gente tem que começar pelo básico, né? Então, o problema maior na causa animal de uma vigilância sanitária é o quê? É do vizinho que ligou que o animal está com maus tratos, a comida suja, o prato sujo e a água suja, preso na corrente, liga lá para o departamento do meio ambiente. É sempre relacionado ao tutores, nunca é o animal. E normalmente o animal que agride, que morde um cidadão na rua é um animal que tem dono. 30 segundos. Tá, raramente é um animalzinho que é o de rua, sempre é um que tem dono. Então a gente precisa juntos realmente fazer alguma coisa para responsabilizar e, tipo assim, conscientizar essas pessoas que têm animais a mantê-los presos no pátio. E isso a gente consegue fazer nas escolas, mandando o recado dos filhos para os pais, que é assim que eu estou fazendo lá em Cocal. Eu estou indo nas escolas e fazendo uma palestra sobre realmente o que está me incomodando. Cães que têm dono e ficam na rua, que é o nosso problema maior, e ainda as pessoas não castram ainda. Ficam os filhotes de brinde pra gente. Então, assim, vamos trabalhar junto. Eu estou aqui para agregar, somar com vocês também, porque a gente é um só. Animal é só um. Então, eu estou aqui, já trabalhei com algumas ações com o Christopher, com a Rosane, já fizemos feirinha junto com a SOS Animal, já usei muita polícia militar aqui em Criciúma, então eu creio que realmente é um conjunto e contem comigo sempre, tá bom? Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, Edsânia. Está inscrito também o Jorge Luiz Borges, gostaria de ouvi-lo. Oi? 2 minutos, mas aí a gente vai pensar aqui, quem sabe temos um tempinho de sobra. Solta o verbo, Jorge. Boa noite, eu queria agradecer a Deus por estar aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite para o meu amigo lá, meu irmão. Agora não sabia que ele era tenente, agora já é tenente. Levanta o microfone. Isso. Falou em cuidar de animal, não tem? Eu me sinto envergonhado de falar essa palavra de cuidar de animal, não tem? Porque, na verdade, eu estou aqui porque eu e a minha esposa estavam caminhando, encontramos um cachorro, né? Um problema de, né? Uma lepra lá danada lá e tal. E eu procurei o meu amigo Veran,
seu Verão, que mora aqui no... Eu sabia que ele cuidava de animal e tal. Aí eu falei pro seu Verão, tem um cachorro aí, o que eu faço com ele? Né? Não sei o que eu vou fazer com ele. Né? Aí ele tá ruim e tal. Daí o seu Verão disse assim, olha, Jorge, eu tenho até vergonha de botar no grupo do pessoal que cuida de animal, não tem? Tenho até vergonha. Né? Aí eu fiquei com vergonha da nossa prefeitura, do nosso estado, não tem? Né? Fiquei, né? O vereador disse que alguém que tenha o poder da caneta, tu tem, amigão? O poder da caneta agora. Né? E o que aconteceu? Né? O senhor Verão disse que tinha gente que tinha 20 mil reais de gasto com a clínica, não tem? 11 mil. Né? Eu disse, pô, que é isso? Não tem. 37 mil. 7 mil? 37. 37? Estou chegando lá. Aí o que aconteceu? Não tem? Eu fiz contato com o Manuel Rosengue aí, de vez em quando eu tenho as minhas sugestões com relação a, né, algumas ideias e tal, eu passo para todos os vereadores, né? E uns não querem saber muito da causa e tal, e ignoram, né? E a gente vai onde a gente consegue, né? Eu fiz uma sugestão para ele. Já que o Ministério Público, que a prefeitura não quer doar, não tem, o governo não quer doar, não tem, mas eu fazia forçar ele de alguma maneira, não tem. Né, descontando do imposto do pessoal da agropecuária, pessoal dos pet shopping, descontar o imposto ali deles, né, já que indiretamente eles lucram com relação a essa situação, né? O cara que fabrica a ração, né? Eu fiz essa sugestão para ele, não tem? Né? Eu disse assim, vamos, né, ver o que dá com relação a essa situação aí, né? E eu faço parte da associação de moradores lá do meu bairro, né? A gente tentou castrar os animais lá, e na época eu fiz contato com não sei se tem alguém com o centro de zoonose, tem alguém com algum contato aqui, não? É tu que é do centro de zoonose? Não. Não tá ligando. Eu sou do Núcleo de Bem-Estar Animal. Qual é o teu bairro? Mina União. Mina União, os presidentes dos bairros estavam entrando em contato com a gente, entram em contato com a gente, sim, e a gente, através do grupo que eles já têm, a gente organiza nos bairros. O teu, sim, presidente do bairro pede para ele entrar em contato conosco, sim, que a gente pode providenciar. Aí eu fui lá, daí o pessoal falaram assim, não, a gente vai fazer o seguinte, vai castrar o animal e aí tu vai ter que cuidar dele. Eu disse, pô, cuidar dele? Pô, e a prefeitura não tem? 30 segundos, Jorge. Não é a função da prefeitura cuidar Aí foi feita essa situação, não tem? Aí o que acontece? Né, eu acho que a única maneira de conseguir resolver essa situação com relação ao pessoal com relação a deixar o pessoal né, largar o animal na rua, meu bairro é a Mina União. Nós temos um parque ecológico, que à noite ele fica isolado. Né? E o que acontece? Eles abandonam ali, vão abandonando os cachorros ali, porque aí chega de noite e não passa ninguém, né? E aí a gente veja que eles abandonam, muito animal abandonado ali, né? E o que acontece, né? A gente tem uma certidão de nascimento, o ser humano, não tem? Vamos fazer uma forma de fazer uma certidão de nascimento desse cachorro, né? Sei lá, um chip ou alguma coisa que identifique ele, que na verdade a pessoa que abandonou, não tem? Tem uma forma de ver com que quem abandonou seja punido, não tem? Eu acho que, sei lá, pelo menos eu penso dessa maneira, que esteja a maneira de... Não adianta a gente ficar conversando aqui, porque tal e tal, mas a gente tem que ter uma maneira, não tem? Para poder identificar o cara que largou, não tem? Né? O pessoal que hoje todo animal castrado no município ele é chipado. Sim. Então o que falta é responsabilidade dos tutores, porque são esses tutores que abandonam esses animais lá no teu bairro, no bairro da Edisânia, no bairro da Lita, no bairro da Ivone, em toda a cidade. Então o que a gente tem que o foco é também principalmente esses tutores que deixam os cachorros soltos. A gente encontra muito problema, eu sou muito chamado em escolas, e eu chego lá e eu vejo que os cães vão, eu fico observando. Os cães vão e à tarde eles saem, eles não ficam na escola, mesmo ganhando alimento. Por quê? Porque eles estão soltos, eles acompanham as crianças até a escola e ficam lá por lá. Aí causando acidentes, ficam mordedura, corre atrás de uma criança tem medo, cai, ou às vezes um cão fica mais bravo porque a criança tem medo. Quando a pessoa tem medo, o cão sente aquilo como
uma agressão. Então ele pode se tornar uma defesa do animal. E aí pode ter uma mordedura de uma criança. Então o principal foco mesmo é os tutores. Então aí a gente identifica, a gente já fez isso em São Defende, em vários outros bairros. A gente chegou lá e viu que o problema era um tutor irresponsável. Mas aí o que acontece, não tem? A gente sabe que o ser humano ou é no bolso ou é o preso, não tem? O cara ser preso, né? Que a gente veja, aquele que dá uma situação de medo com relação à situação, né? Então eu acho que tem que ter uma situação de poder o que não tem? Poder identificar a pessoa que através de um chip, ou sei lá, o pessoal do Centro de Zoonose fazer um cadastro, não tem? Né? Fazer um cadastro, botar, fazer uma maneira dessa, né? Já a gente veja que existe um animal deixa eu vender o meu peixe agora. Aí o que acontece, não tem? A gente fazer uma maneira de poder fazer com que a gente consiga identificar o cara. Identificar não adianta, a gente vai vai debater, é ruim, é ruim prejudicar o animal, mas vamos ver o que a forma de poder não tem fazer com que identifique o caso, né? E para dar suporte para isso aí eu tenho desconto do pessoal, né, do pet shop, da agropecuária que vende, né, o imposto, já que o poder público não quer fazer essa situação, não quer, tira o corpo fora, na verdade, que a gente sabe que é assim, mais ou menos isso, né? Porque se não fosse isso, o pessoal não estaria gastando 20 mil reais, não estaria gastando 12 mil reais com relação a particular, não tem, né? Então eu acho que tem que ter uma forma, não tem? Discutir, mas daí não tem. Qual o objetivo chegou? Já aguarde essa sua ideia para daqui a pouco fazer aqui, contribuir com os encaminhamentos. Pode ser? Então tá. Legal. Tá bom. Valeu, ótimo. obrigado. Obrigado, Jorge. Agora eu tenho aqui inscrito também a Angelita. Oi, Angelita. Vamos lá. Microfone para Angelita. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sou Angelita, eu sou uma protetora independente, trabalho sozinho, né? Tudo que estão falando aqui, tudo correto, tudo certo, né? Mas falta união entre os protetores, sabe? Uma puxa para cá, outra puxa para lá, não, união. Eu tenho assim, eu agradeço o Cristo. Esse tempo ele foi na minha casa, pegou 11 animais. Quem fez o pós-operatório? Eu. Cachorro de rua. Ele pegou mais 7 depois. Gente, dá confusão, as pessoas não trazem, porque eu faço a minha parte. Cachorro que passa perto de mim, no cio, eu boto para dentro, eu castro, dou todos os filhotes. De dezembro para cá, eu doei 40 bebezinhos. Pessoas maravilhosas, com a ajuda da Ivone, da Dalva e da internet. Eu sou conhecida como Angelita, que doa cachorrinho, mas tudo com acompanhamento, com castração, mas falta união, é a união que está faltando entre... Eu moro na Jardim União, na Progresso. Se vocês andar 10 casas, em 10 casas tem 30 cachorros. Então, uns anos atrás fizeram um trabalho lá numa protetora de animais, tiraram 40 dela. Eu fui lá, ela estava com mais 23. Mas eu não denunciei para o Ministério Público que queriam. Eu pedi até para alguém não fazer isso. Eu fui lá, fiz trabalho de formiguinha, fui pegando os cachorrinhos, fui doando. Lá eu doei 17. Ficou umas mamães para castrar, já castrei, ela doou, está com 3. Acompanhamento, mas não do Ministério Público que bota internet, não. Eu fui na casa dela com uma pessoa que me levou de carro porque eu não tinha. Então falta união. Um puxa para cá, um puxa para lá. Não, é união. A palavra que eu resumo em tudo é união. Muito bem, a união faz a força. Então vamos lá agora. Eu vou deixar o vereador para fazer o arremate. Pode ser? Então, o Guilherme pediu a palavra, está inscrito aqui. Guilherme, fique à vontade, pode se dirigir à tribuna. Você tem 2 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo aqui. Agradecer pelo trabalho que vocês fazem, muito importante.
Eu queria contar, dar uma ênfase também pela fala do vereador ali sobre esse negócio de não ter para quem ligar, achar um cachorro de rua e não ter um contato. Porque 3 anos atrás, a gente viu um cachorro atropelado na rua, na beira da estrada, ali que vai para Cocal. E quando a gente levou ele para casa, minha vizinha falou que viu ele ali 1 semana que ele estava ali na beira da estrada já. E a gente levou ele, estava com a perna inchada, cheia de bicheira e carrapato. Aí a gente começou a ir atrás de veterinário para conseguir ajuda, para ver se alguém conseguia ajudar a gente. E a gente tinha contato também com o pessoal da ONG Unidos pelos Animais, que ajudou bastante a gente a conseguir Foi um veterinário ali perto do Unesp que ajudou a gente. Isso. Aí... Só claro, não foi de graça, a gente fez uma vaquinha, foi quase 1 mês ou 2, se eu não me engano, tentando juntar 3 mil. Primeiro ele fez o tratamento nesse cachorro e ele deu 2 opções, que era ou sacrificar ou amputasse a perna dele, que ainda assim seria arriscado ele pegar uma infecção e morrer. Só que a gente optou pela cirurgia e nisso ele começou a melhorar assim, daí fizeram a amputação dele e tudo, a gente conseguiu o dinheiro com base em vaquinha, a gente divulgou pela internet também. Só que nisso a gente sofreu bastante, sim, para conseguir ajuda, a gente não sabia com quem ligar, não sabia se a prefeitura ajudava ou não. Então eu acho que seria importante ter algum órgão em si, já tem, divulgar mais, para que casos assim não aconteçam. E o que aconteceu com o cachorrinho? Ele está com a gente. No início a gente tentou... No início a gente tentou achar alguém para adotar ele, mas como não apareceu ninguém, a gente acabou ficando com ele. Aí hoje corre mais que os cachorros de 4 patas. Muito bem. E era isso. Bela história. Muito obrigado. Agora sim, vereador Júlio Kaminski, pode... Oi. Se entusiasmou com a... Tá bom. Você já... Olha aí. Foi até... Guilherme? Foi tu que me deu vontade agora de falar, porque eu sou a Ivone, eu sou da voluntária da SOS Vira-Lata, faz 15 anos que eu estou nessa luta aí, com nossos grupos, enfim. Mas esse é o problema. É as pessoas agirem, fazer o que tu fez. Essa é a solução. Eu cheguei em casa hoje 5h30 da tarde. Estacionei o carro na frente da minha casa. Veio uma senhora, vizinha, mora numa rua com umas casas bonitas. A dela é uma grandona, branca, bonita. Só tem ela e o marido na casa. Pensa na casa grande. Porque às vezes eu vou lá na ponta da rua e olho que casarão bonito, casarão professor, um casarão, beleza. Já tinha ido 2 vezes atrás de mim lá. Minha irmã não deu meu número pra ela. Pois quando eu só cheguei, pã, acho que ela viu meu carro, vou falar em casa. Ivone, pareceu um filhotinho, acabou de mandar fotinho pra mim. Filhotinho. Quantos cachorros tem na tua casa? Naquela tua casa linda lá? Só tenho 2. Eu tenho 18 aqui. Eu tenho 18, tu não pode socorrer ele, ficar com ele. Aí nós vamos fazer a nossa feirinha no 2º sábado de maio. Eu ajeito, eu não levo o meu. Eu pego a minha vaga, eu dou pra ti. Ai, não sei, escolhi meu marido. Ela quis me pressionar. Amanhã meu marido vai voltar pra rua. Eu disse, bota ele pra rua. Bota ele pra rua. Encerrei o assunto pra ele. Olha, eu tô indo pra uma reunião, depois a gente conversa. Manda fotinho pra mim, te chama no WhatsApp, manda, eu vou ajudar a divulgar. Se ele botar pra rua, nós somos uma providência. Tu não é mulher? O que tu é? Falei isso na frente dela, entrei, segui minhas atividades. Poucos fazem o que tu fez. Poucos. Eles vêm atrás de nós. Eu já recebi ligação de madrugada, já falei, tô passando aqui, um cachorrinho atropelado. Está, meu acabo. Eu acordei agora, tu me acordou, o que eu faço? Que eu saia da cama e que eu vá ir pegar o cachorrinho atropelado?
Tu não sabe o que fazer. Como tu não sabe? Tu nunca vê televisão, tu não ouve rádio, tu não sabe, tem um monte de clínicas em Criciúma, inclusive 24 horas na Centenário, aberta com veterinário. Tu sabe o que fazer. É que tu sabe que se tu fazer, tu vai gastar, né? Tu não quer gastar. As pessoas não querem gastar. Cruéis. As pessoas estão cruéis. Hoje eu estou assim, ficando de saco cheio, né? Estão cruéis. Tá demais. E ó, não é só com os cachorros, não, tá? São com os filhos, tá? Não, é bom ir para a escola educar. É bom mesmo. Porque tu não vai mais, tu não vê mais uma criança, gente, interagindo com um cachorro, nada. Vizinho do meu lado. Eu peguei o lado, eu tô um cachorrinho, tá pro menino. 30 segundos, Ivone. Ah, para. Eu não falo mais nada. Tá nervosa, hein? O cachorrinho tá lá, quietinho, triste. Eu vejo que a criança não interage. Aquela criança que vai pra aula, quando chega, fica lá, nem dá um bombal pro cachorrinho. Entendeu? Então tu fica vendo esse tipo de coisa, senão vai uma transformação. Uma campanha grande a nível de Criciúma, de estado, de Brasil, oxalá de mundo. Se o ser humano não começar a tentar se transformar, evoluir, tudo que tu disse, Dalva, a evoluir, a ver que isso é coisa de Deus, que na porra daquela arca só tinha pouca gente, era tudo bicho, tá? Então, se não começar a ter uma campanha de rádio, de jornal, gente, vamos ser pessoas melhores, gente, vamos fazer a nossa parte, gente, vamos parar de pegar a nossa cruz e querer repassar para que o outro carregue. Se tu viu problemas, se tu viu o cachorrinho, se tu viu o bêbado, se tu viu o com frio, com fome, não importa quem, faz a tua parte. Faz a tua parte de ser humano. Não repassa a tua cruz pro outro. Ele não foi lá pegar e dizer, o vizinho pega, não posso, o vizinho. Ele viu, tentou, não conseguiu, arcou, tá lá, dando amor, carinho. É por isso que eu tenho 18. Eu fiquei fazendo assim, ó. Não é fácil. E eu quero finalizar, reforçar, Edsânia. Eu não tinha me atido a isso. Tantos anos na naba da causa aí, me incomodando, eu não tinha me atido a isso. Moro no bairro Santo Antônio, ali atrás da Pet Campo. Tu sabe onde eu moro? Tu foi lá em casa, né? Enfim, tu sabe que todo dia, uma cachorrada pra lá, pra cá, em minha rua, na outra rua, tu vou lá na minha sacada de cima, fico olhando, meu Deus, você é novo? Não. Realmente, as pessoas têm a malbarda, de abrir os portões de manhã. Sabem por quê? Para os cachorros não cagar o pátio, não mijar. Sair, fazer lá na rua, fazer lá na estrada, lá na frente da casa do outro, não importa, para não limpar. É isso que acontece, porque eu saí perguntando, por que o senhor abre seu portão, seus dois cachorros passam o dia inteiro, o senhor vai trabalhar, fecha o portão, o cachorro fica na rua. Aí passa um cachorrinho de rua, um abandonado mesmo, o que acontece? Eles atacam. A rua era para ser para o cachorrinho que passa na rua, que não tem casa. Esse negócio de abrir o portão, Edsânia, deve fazer uma campanha forte nisso. Muitos cães que a gente vê nas ruas têm dono jaguara, dono relaxado, dono irresponsável. Tem que ter punição, tem que se criar alguma estrutura, alguma forma para punir essa gente. Eu tenho certeza que com os nossos olhos nós vamos ver muito menos animais na rua. Nós estamos bobeando, Edsânia. Nós temos que começar uma campanha mais forte. Rosane, vamos para as rádios, vamos bater mais. Tudo é aquela questão. É o ser humano. Nunca é o animal. Sempre é o jaguar do ser humano. É isso aí, gente. Obrigada. Vamos lá, Júlio. Quer fazer daí? Fique à vontade. É isso aí, dona Ivone. Custa falar, mas quando começa, hein? Tava gostando. Fala é importante, Arthur. Muito importante. Verdade mesmo. Sentimento importante. Até porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, através da Câmara de Vereadores, é tentar buscar alternativas. Dentro daquilo que nós podemos fazer. Dentro daquilo que a nossa caneta alcança. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma ressalva. Acho que a Dalva ela foi muito feliz também na fala dela, mas ela me deu um insight. Numa ocasião, eu conversando com a reitora, né, com a Lu, falando sobre essa questão dos animais, que a universidade podia, de repente, participar um pouco mais ativamente nessa questão, tendo um ambiente próprio, envolvendo os alunos, sabe? Porque tem toda essa troca, né, entre pessoas e animais e tal. E
eu acho que a gente poderia, senhor presidente, marcar uma reunião, né, com algumas pessoas, junto com a Luciane, que é uma pessoa muito sensível, que realmente tem trazido soluções maravilhosas dentro do que representa uma universidade comunitária. E eu acho que a gente poderia trocar uma ideia com ela. Porque ela pode, sim, estar nos dando um respaldo legal, Dalva, né, para criar uma alternativa, até nos auxiliar numa boa campanha. Até nos auxiliar numa ótima campanha, envolvendo a própria universidade. Tá? Então, eu acho que daí a gente pode encontrar essa alternativa. Isso a nível também de encaminhamento, senhor presidente. Tá? Dentre a conscientização, a mobilidade, a carta aberta, enfim, tudo isso, uma boa campanha que pode ser constituída, e sugerir também que se tenha um orçamento para que se trabalhe, porque nós temos que ter orçamento, repito isso, sem orçamento não tem trabalho nenhum. Quanto à possibilidade de criar uma isenção tributária, a gente tem que ter um cuidado para não ter a renúncia, né, e essa renúncia acabar sendo um problema de improbidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas, nas campanhas, no orçamento, na possibilidade de tornar aberto ao público, né, essa conscientização, eu concordo contigo 100%. O problema não está nos bichinhos, não. Está nas pessoas. O ser humano é muito cruel. Às vezes é difícil, viu? É difícil. Então, eu acho que eu queria incluir no encaminhamento uma reunião que saia daqui hoje, né? Uma comissão aí de 5 pessoas, e que a gente possa conversar com a reitora para a gente, em conjunto, com o estudo que eles podem estar nos auxiliando, desenvolvendo, porque eles estão ali para trabalho também dessa natureza, fazer um estudo de como a universidade poderia contribuir com esse trabalho, seja através da conscientização ou de ações concretas. Eu acho que está aí uma alternativa, senhor presidente. Bom, então vamos fazer o seguinte, já vamos entrar no tempo aqui dos encaminhamentos e vamos considerar esse primeiro encaminhamento aí e fazer uma votação. Todos de acordo? Aprovado por unanimidade. Primeiro encaminhamento dado já. Sim. Muito bem. Agora nós estamos abertos aqui, abrindo tempo, para que cada um proponha um encaminhamento. A gente trouxe aqui três sugestões. A primeira é criando aí o Dia Municipal do Protetor, que a gente precisa valorizar esse voluntário aí, porque é voluntário, né? Não vejo ninguém desembolsando dinheiro a não ser o protetor. E aí, quando eu falo de protetor, inclui aí as ONGs, né? Por isso a gente também um mês, ou uma semana, ou um dia, eu penso que bom seria um mês, né? Criar um mês de conscientização, de informação, enfim. Eu não sei se vocês... É outubro? Mas isso é nacional. Tem o dezembro verde, ele é já nacional, tem mais divulgação sobre isso. Ele é contra a prevenção de maus tratos e abandono, o dezembro verde. Justamente porque antecede as férias, que é um período onde deixam muitos animais aqui e também depois vão para a praia e deixam muitos animais lá, né? Acho interessante. Acho que nesse período enfatizar isso. Já tem outubro rosa, aí tu começa a concorrer. Tá. Faz sentido. A sugestão do... Vamos fazer o seguinte, é o que eu ia sugerir agora. Pegar o microfone e nós vamos fazer o seguinte. Cada um vai ter 1 minuto e meio para fazer a sua sugestão, o seu encaminhamento. Para a gente ter aí, respeitar o tempo regulamentar, porque senão a gente não consegue, aliás, tempo regimental, né? A gente tem o abril, que é o mês da causa animal. Eu acredito que a gente poderia utilizar esse mês, que é um
um mês do ano letivo ainda para estar apresentando esse projeto nas escolas municipais de toda a cidade e até das cidades vizinhas, para trabalhar essa causa durante todo o ano letivo, claro que intensificando nesse mês, mas aí isso vai reverberar ao longo do ano, para chegar no dezembro verde, reforçar e ter um número ainda menor de abandonos, né? Se deixar para o dezembro, aquele ano morreu. Então a gente pode trabalhar ali a partir de abril, até antes, mas pontuando essa data, para divulgar ainda mais a conscientização. Qual é o seu nome? Leandro. Leandro, então a sugestão do Leandro, de encaminharmos aqui, é que seja o mês de abril. A sugestão do Christopher é a de dezembro, mas dezembro já é o não é, final, né? Na verdade não é uma sugestão, mas foi muito boa a colocação dele para ter uma continuidade. Porque já existe. Você consegue linkar as datas, já existe o dezembro. Tanto o abril quanto o dezembro já são datas já firmadas. Muito bem. Só fazer a ponte entre elas e isso aí. Mais. Para reforçar. Isso, parabéns. Tá bom. Certo. Alguém mais gostaria de fazer? Aliás, eu acho que temos que aprovar, né? Vamos aprovando já, cada um deles, para a gente não ganhar tempo. Em votação, os contrários se manifestem e os que concordarem aí com a sugestão, mantenham-se. Tudo bem? Aprovado unanimemente, beleza. Mais um encaminhamento aqui aprovado. Agora, quem gostaria de contribuir? Angelita? É assim, ó. Por exemplo, tá ligado? Tá, né? Exemplo, a Dalva tem uma ONG, a doutora Rosane, a Ivone ali, elas têm um respaldo das clínicas que elas podem indicar. Mas eu não tenho, eu sou uma protetora independente. Esses tempos eu precisei de 3 cachorros com parvovirose. Eu pedi em 4 grupos, ninguém me avaliou para mim ir numa clínica. Eu não queria que ninguém pagasse. Eu divido no meu cartão e depois eu corro atrás. Primeiro eu quero salvar o cachorrinho. Aí quem me ajudou foi a Detinha. Aí levei numa clínica lá, né? Depois eu faço rifa e eu sano aquilo ali. Agora eu tô com um paraplégico também, que é do mesmo jeito. Divido no cartão e coisa. Eu queria ver assim, que nós, protetores independentes, tivesse tipo assim, um credencial em umas clínicas. Não precisar sempre recorrer a um grande, que às vezes eles não estão aí, estão ocupados. Exemplo, a gente numa clínica ganhar o desconto, não é que a gente queira de graça. Ninguém trabalha de graça. O desconto, né, nas clínicas, porque eu passo por isso e muito. Tá? Sim, pode contribuir, sim. Tá, porque várias protetoras, assim, a gente abre clínicas para elas se tornarem também independentes, tá? Hoje eu já sou, no caso, né? Isso. Depois de muita luta, eu tenho algumas clínicas, eu chego lá, eu ganho desconto, né? Já foi encaminhada, até também, né? A Ivone também, mas eu sofri muito até chegar ali, né? Então, mas tem outras protetoras que pedem para mim, mas aí eu digo, Microfone. Hoje eu até tenho já, por causa de algumas protetoras maior que me avaliou, né? Não por causa que eu queria que pagasse. É só para ganhar o desconto. Então, alguém me pede para mim, Angelita, me ajuda lá naquela clínica, mas eu não tenho autonomia para isso, né? Então, hoje eu tenho para mim, chego lá, sou Angelita, protetora de animais, a consulta é só R$50, a vacina é R$50, um raio-x ficou por tanto, assim, mas eu sofri muito para chegar até aí. Então, as protetoras independentes teria que ter um cartãozinho, uma credencial para ajudar nessa parte, né? Para ter esse desconto? Para ter esse desconto. Certo. Uhum. Né? Porque uma coisa que muito cara é as clínicas de animais, né? Tudo muito caro, tudo. Certo. Uhum. Eu acho que essa união pode também visar essa meta aí de buscar esses descontos, né? Essa colaboração das clínicas. Assim, eles aceitam, por exemplo, se a gente, né, da ONG diz assim, pode liberar para aquela protetora. Claro que
também com as credenciais da ONG, né? Porque eles acreditam também nessa ONG. Tu entende? Porque a gente paga muito. Muito. Eu assumo, né? Eu sei, te compreendo. Todas as dívidas que eu já fiz com muitos animais, eu faço uma rifa, eu faço uma coisa, mas eu pago. Ninguém nunca pagou nada meu, graças a Deus. Bom, a sugestão, então, de encaminhamento aqui da Angelita é de que o grupo possa se unir e buscar aí uma colaboração das clínicas, né? De alguma forma aí, Não, mas é só para concluir aqui, só para colocar em votação. Valeu. Se todos concordam com a sugestão de encaminhamento aqui da Angelita, permaneçam como estão. Os que tiverem alguma divergência aí, se manifeste. Então, está aprovado também. Se as clínicas tiverem um incentivo fiscal, a coisa muda. Isso é uma verdade. Porque para eles é altíssimo também, é tudo muito caro. Tá, muito bem. O Jorge tinha um encaminhamento também, né, Jorge? Quer vir? Passa o microfone para ele ali. Ah, tá. Na verdade, eu tinha um aqui, mas eu acho que isso aí vai ser impossível, não tem? Eu creio que não vai acontecer. Era proibir as clínicas, não tem, de vender os cachorros, e ele ser criado para comércio, né? Eu acredito que não vai acontecer isso nunca, não tem? Porque se tivesse uma proibição, eu duvido que alguém ia querer ficar aí distribuindo, ia querer criar cão para vender. A gente tem uma grande quantidade de cachorro porque ele tem comércio também, né? Alguém ganha com isso, né? E eu vou fazer essa sugestão, mas é que na verdade eu sei que é uma sugestão meio que impossível, né? Que não vai a gente coloca em votação. Se aqui o pessoal presente concordar, a gente pode estar melhorando aí, fazendo uma discussão e ver de que forma isso pode ir para frente. Só dá licença um pouquinho. Na minha opinião, teria que ir para esses criadores e eles teriam que, por exemplo, se oficializar. Essa história de dizer assim, vai acabar, não vai existir. Regulamentar a sua situação, criar vereadores, colocar em pauta, regulamentar. Então, por exemplo, só vai receber multa aquele que ficar escondido e se descobrir. Aí o que faz? Todo animalzinho que for vendido, porque eles vão vender, tem gente que vive disso. O que é? A clínica que vendeu tem a obrigação de castrar lá com 5 mesinhos. Então, na hora da venda, já tem a castração. Por quê? Acontece também assim, e também ficar de olho nos criadores, que quando chega o animalzinho não dá mais, não quero nem entrar, na rua não jogo. Nenhum animal de criador vai para a rua sem ser castrado, porque eles não querem que ninguém tire cria. Eu tenho um criador que com 1 ano e meio entrega todos os animaizinhos para a nossa ONG e a gente acha lares. Mas a condição deles é que a gente pague a castração. Então, nós pagamos todas as castrações. É delicado. Ganhar um monte de dinheiro em cima e depois ainda vocês têm que pagar a castração? Na minha opinião, criem os vereadores uma situação X que tem que oficializar, tem que dizer quem são esses criadores e que foi vendido. A clínica que vendeu tem que castrar o animal com 5 meses e chipar. Porque aí nós vamos saber quem são os animaizinhos de raça Ideia maravilhosa. Não vai virar reprodutor. Não, é isso. Eu acho que... Sim. A ideia que ele traz é interessante. Microfone, Júlio. Não da forma que ele está propondo, né? Mas deu margem a... assim, olha aí. O que a Dalva está falando. A ideia não é ruim, mas da forma que ele propõe não vai acontecer.
Mas criar uma regulamentação, eu acho que daí, Maneca, nós temos essa legitimidade. Isso dá para fazer. Não dá para propor isenção fiscal, nós não temos essa autonomia. Mas para criar uma regulamentação, essa casa tem condições. Uma outra situação, aproveitando, eu estava olhando aqui agora algum modelo, é o programa de conscientização animal. Exato. Que eu estou olhando aqui agora. Que é lei que nós podemos, por iniciativa legislativa, fazer. Perfeito? Sem interferir nos poderes. Então, acho que nesse caso dá a questão da regulamentação, que é o que tu estás falando, de um outro modelo. É um modelo que tu estás sugerindo. Eu sugeri essa situação aí, ó, tipo assim, ó, porque a gente sabe que o que, né? Se alguém está ganhando dinheiro com isso, né, com certeza vai produzir, não tem, né? Na verdade, produzir como, né, entre aspas, né? Vai querer, né? Querer que esteja bastante cão, não tem, né? Porque o cara, se o cara cria cão, ele não vai querer ficar com 1 ou 2 cão, né? Então ele vai criando cão, né? E o que acontece, né? A gente vê que o que vai jogar isso, e futuramente, né? Futuramente esse cachorro vai ser jogado na rua, não tem? Ela falou que, pô, a pessoa, mas é tipo assim, ó, eu tipo assim, ó, às vezes eu não culpo as pessoas, não tem? Porque tem pessoas que não gostam de cachorro, não tem? Né? Como é que a pessoa vai tem ser humano que não gosta de um cachorro e ele não vai, tipo assim, ó, o que vai acontecer? Tu joga ele lá para dentro, ele vai maltratar, não tem? Então não é, então a solução não é tipo assim, ó, as pessoas pegarem, não tem? Eu vou pegar. Eu tenho um cachorrinho, não tenho? Eu tenho um cachorrinho lá, ele é o xodó da casa, não tem? O Sansão, é o cara, né? Então ele, né? A gente tem, só que é o seguinte, eu não tenho condições de ter mais outro, não tem? Não tenho. Não tem por que o quê? Não tem. Por que o quê? Tipo assim, ó, a gente acha que ele é o suficiente, não tem, né? Pra gente. A questão não é o gostar ou não gostar. A questão é respeitar. Sim, não, tudo bem, mas eu tipo assim, eu não posso obrigar as pessoas a gostarem, não tem? Tem gente que não gosta de gente, agora eu vou fazer o quê? Né? Então, na verdade, então, deixa eu só concluir, não tem? Se a gente vê que, tipo assim, ó, se a gente acha que não tem como fazer essa lei, né, para não vender, né, para não, né, o quê? A gente tem uma certidão de nascimento, né? A gente tem uma certidão de nascimento, a gente fazer uma forma de poder o quê, não tem? Né, a prefeitura fazer um cadastro desse animal, né, e ficar lá, tipo, como se fosse um cartório, não tem, né? Uma espécie de cartório que o quê? Que a polícia militar, porque na verdade a polícia militar ela não tem condições de ficar cuidando de cachorro, não tem, né? A polícia militar ela não foi feita para ficar correndo atrás de cachorro, né? Tem que ter um órgão, não tem, específico para isso, né? A gente via que jogava o 190, né? Era jogado tudo para dentro do 190, mas a polícia não tem como, não tem. Aí faz o seguinte, ela vai deixar de não ter nenhuma ocorrência com homicídio, para que, na verdade, cuide que não é parte, não faz parte, a gente não faz parte desse sistema. A gente não tem como, né? É a mesma coisa que, tipo assim, ó, eles ligavam para a polícia que estava faltando energia, pô. É mais ou menos isso, não tem? Estava faltando água, estavam ligando para a polícia. O que? O 190 é jogado tudo para o 190. Como se a gente fosse capaz de resolver tudo, não tem? A gente não consegue. Mas acho que o Pardal falou... Então, assim, ó, só um detalhe. Outro detalhe, assim, ó, quando a gente, nas feirinhas, a gente tem um termo de responsabilidade, onde eu digo para cada adotante que aquela ali é a certidão de nascimento deles. E ali tem, né, que nós podemos chegar a qualquer momento na casa e se verificar maus tratos, retira sem punidade para nós. Tem um termo bem colocado. E uma das cláusulas é assim, raça. Não é assim. Isso eu queria que vocês, vereadores, levassem a sério. Cão da raça brasileira puro, misturado que nem nós. Sim. Isso tem que ser claro. Porque é o cão japonês, é o cão inglês, o setter, não sei. E os nossos cães quem são? É exatamente essas misturas belas e bonitas.
Então, vamos definir os cães de Criciúma, que seja, olha, uma referência, que agora nós colocamos cão da raça brasileira puro, que nós já colocamos no nosso termo de responsabilidade. É importante valorizar. Muito bem. Só uma parte que, 2 assuntos que a gente esqueceu de tratar aqui, que são muito importantes, tá? Fogos de artifício, que tem uma lei que regulamenta, tá? Isso aí é crueldade com a gente também, tá? Com autistas, idosos e tal. Fogos de artifício tem lei e não é regulamentada, e eu não sei se não é regulamentada, eu não sei se tem... não tem nada, tá? Fogos de artifício e veneno vendido em agropecuária. Eu sei que o filho da mãe, para envenenar um cachorro, ele vai pegar até vidro moído. Mas eu digo assim, ó, esses venenos que são vendidos em agropecuárias, em pets, indiscriminadamente, qualquer um chega lá e compra. E os fogos de artifício são 2 coisas que enchem o saco da gente. Imagina de um animal, de um idoso e de um autista. Quando tem jogo, eu fico indignada. Eu não sou o jogo do Criciúma, tá cheio de animal abandonado. Não sou contra o Criciúma, mas aí já vai ver ali ó, no Face. Ai, o cachorro apareceu aqui. Ai, meu cachorro sumiu. Ai, prende teu cachorro no dia dos jogos. Pô, mas não tem uma lei que diz que não pode soltar fogos de artifício? Caramba, solta sem barulho. Tem outros que não tem o estampido, é só o... Por favor, existe lei, vamos fazer ser cumprida. Ô, Rosane. Tudo que a gente está tratando aqui tem lei. Lei de maus tratos tem que ser cumprida. E vamos dar jeito nesses venenos em agropecuária, caramba. Muito boa essa dos venenos. Uma crítica que eu faço à lei que foi criada. A intenção dela foi muito boa. Só que eu já li essa lei. Na lei não diz quem fiscaliza. Ela só diz que é proibido, mas não diz de quem é a competência. Se é da PM, se é da prefeitura, da FANCRI. Mas por que ela foi importante ser criada? Para matar pássaros, matar formigas, matar, por exemplo, bichinho. Eles vão lá e envenenam a parte da casa deles para não nascer mais. Não, eu estou falando dos fogos. Dos fogos. Ô, Maneca. Essa do veneno. Nós estamos indo para o final, porque é uma questão regimental. Sim, sim. Mas quem fez essa lei foi a Ângela Mello quando esteve aqui. A gente tem que entender que o legislador, Christopher, nós podemos fazer uma lei até um certo limite. Na medida que ela define o fiscalizador, essa lei ela pode ser inconstitucional e ilegal. Então, quem tem que regulamentar isso é o poder público municipal, é o executivo. Por isso que que às vezes a gente confunde até onde pode o legislador, até onde pode o executivo. Então, nós podemos ir da seguinte forma: a lei ela pode ser criada, eu não posso estabelecer o gasto do município para a execução da mesma. Então, nós, enquanto vereadores, nós não podemos estabelecer, determinar o órgão fiscalizador. Nesse caso, tem que vir uma lei complementar, ou uma alteração da própria lei, onde o executivo define quem fiscaliza. Por isso que tu está certo quando tu fala a regulamentação da lei. Aí nós resolvemos ela na totalidade. E aí, Christopher, eu acho que a gente pode contar com a tua interferência também, porque tu trabalha nessa área. Se precisar da nossa ajuda, nós estamos à disposição. Mas é no sentido de contribuir para regulamentar a lei. Tá? Claro, uma boa. Porque às vezes a gente fala, tu tem que fazer, mas a origem não pode ser nossa. Uhum. Tem uns entraves, infelizmente, mas tem. A gente pode cobrar, né? Sim. Podemos cobrar. Vocês são a voz do povo aí, né? Cobra. Não, ótimo. Então, esse encaminhamento aí sobre o cadastramento, a regulamentação, melhor dizendo, Isso é uma. A outra é regulamentação da criação de animais. Comércio dos animais de raça. Comércio, não, da raça também, né? Mas eu digo o inicial, que a gente ainda não votou um cadastro com fiscalizações periódicas. Isso, com os veterinários no núcleo da vigilância sanitária. Quem compra o animal já leva a data da castração na ficha. E se não trouxer no dia, multa. E de quem comprou, né? De quem comprou. A compra, com 5, 6 mesinhos, a gente vai entra em contato, busca. Ali, na hora de comprar, por exemplo, o cliente está sabendo que a responsabilidade de castração é da clínica. Ele tem que levar naquela época, senão a clínica liga, porque ela vai sofrer
como é que é? Sanções. Sanções. Tá? Então, ele tem que ter, quem vende, a ficha de cada comprador, porque senão fica solto. Então, ele vai ter um cadastro do comprador com fotinho, como nós fizemos. De cada criador. Nós adotamos, nós temos uma ficha com foto e eles também vão ter a ficha com foto. Pois é. Muito Não, bom. É isso que já está. Sim, mas isso. Já está gravado, agora depois a gente redige melhor e aí encaminha. Tá? Só quero colocar em votação. O importante, tipo assim, é para divulgar também, né? Porque, na verdade, às vezes as pessoas, né, às vezes não tem ciência disso. Não né? se preocupa, meu querido, se tu vai lá nas clínicas, tu coloca isso, eles vão divulgar a reveria também. É interesse deles. Sim. E a situação, o Manuel, também com relação àquela situação do imposto ali, dos pet shopping, daquela... Né, Criar uma taxa, alguma coisa nesse sentido, né? Incentivo fiscal. Tipo assim, o que acontece? Tem uma situação com relação ao imposto de renda que tu doa por uma ONG, com o negócio todo, né? Aí o que é? Abatido no imposto de renda. É mais ou menos uma... Né, para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que funciona a coisa. Nosso tempo regimental está findando. Eu gostaria de ver se tem mais algum encaminhamento, mas antes disso eu só gostaria de colocar em votação esse que foi dado aqui. Muito bem. Em votação, então, esse encaminhamento aqui que a Dalva acabou de fazer. Os contrários se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. Sim, perfeito. Tá. O outro encaminhamento foi dado aqui, que aí a gente acabou juntando 3 num, né? É o Dia do Protetor Animal, que a gente não fez, não fez a votação. Todo mundo de acordo? Perfeito, então. O mês ficou o mês de abril, né? Já foi votado. Muito bem. Temos 5 minutos para a gente encaminhar, ainda para encaminhamentos. Microfone para o... Boa noite, casa. Meu nome é Nelson, eu moro aqui há 9 meses, sou de Florianópolis. A casa está fazendo bastante sugestão, isso é muito bacana, mas também é possível a gente olhar para outros países que já tiveram ações diante do abandono de animais, e eu cito uma que é a Holanda, que erradicou o abandono animal, e eles tiveram algumas ações. Uma delas é a castração inteligente, que é o quê? Eles ficam castrando dentro de um bairro, dentro de uma região, 70% dos animais que estão naquela região. E há um estudo científico comprovando que com esse alto índice de castração daquela região, a reprodução animal ela é basicamente muito baixa. Outro ponto interessante ali da Holanda que eles adotaram dentro do país é o imposto, isso eu tenho certeza que o município vai adorar, que adora colocar imposto, né? Em cima de quem comercializa dentro de lojas, dentro de pet shop, a comercialização de animais. Claro, isso a longo prazo não vai ser muito efetivo porque a gente tem a internet, né? Então dá para vender cachorro pelo OLX, dá para vender cachorro pelo Facebook, dá para fazer tudo isso. No entanto, isso já vai inibir um pouco a ação das pet shops de venderem. Então, cobrando imposto em cima da venda do animal de estimação dentro desse centro comercial. Mas eu acho que isso já está estabelecido, né, no município, né, Júlio? Vereador. Isso, o imposto, porque isso já está inserido lá nos produtos, na venda né? Eu acho que... produto. Tem que se ater à questão da Holanda, que é um modelo que nós apresentamos. O modelo holandês que ele está trazendo pode ser observado. A gente vai, eu já separei aqui para estudar o modelo holandês, tudo bem. Aí eu acho que está tranquilo. A questão do imposto é mais um modelo, talvez, que tenha que sugerir de incentivo. Entendeu? Incentivo. Né? Aí eu acho que nós temos que verificar. Não mais do que isso. Agora, nós temos que ter um cuidado para não aumentar imposto e apanhar lá fora. Né? Então tem que ter esse cuidado. Tá?
Aumentar imposto é um problema seríssimo. Não, mas eu me refiro aqui a esse imposto, ele já existe. Já existe porque o animal Ele, na medida que ele vende o produto, ele já é... Mas é o... É por isso que a gente tem que aquela primeira... Mas a sugestão ideia, ali valeu. ideia é justamente colocar um imposto maior em cima da venda do animal. Se a ração já tem... Se aumentar a carga tributária para quem comercializa o animal. Exatamente. Pode ser. Exatamente. Esse é o entendi. ponto. Então, desculpa se eu não... Para as outras ações positivas. As ações positivas, é isso mesmo. Olha. As duas coisas, né? Aí pode ser. Muito bem É uma casada, né? dicotomia. Ficou casada. E em São Paulo, não sei se foi em 2020, eles aprovaram uma lei que determina que os condomínios tenham placas mostrando os contatos em caso de abandono de animal. Como há uma desinformação em massa de tem um animal abandonado, quem entra em contato, quem é responsável, há uma lei em São Paulo que ele obriga que os condomínios tenham uma plaquinha informando isso aí. Inclusive denuncie. Né? Exato. A lei que eu estava vendo aqui também faz com que obrigue os condomínios a denunciar a existência de maus tratos dentro do próprio condomínio. É uma outra que está falando aqui. Sim. Se servir como encaminhamento, pode até ser elaborada uma emenda da lei, da alteração da lei que... Ô Maneca, lembra que eu falei sobre fazer uma carta e todas as... pontuar tudo? Eu acho que isso aqui, essa audiência está sendo gravada, tá? Nós temos condições de criar uma comissão daqui, dessa comissão a gente volta a estudar tudo que foi discutido, monta esse documento oficial e dá todos aqueles encaminhamentos que a gente sugeriu. O que estiver dentro da competência legislativa, nós fazemos. O que estiver fora da competência legislativa, a gente encaminha, seja por requerimento, seja através de reuniões com essa própria comissão que se cria aqui dentro hoje. Eu acho que essa é a questão. Vamos deixar a comissão, vamos já passar a comissão para votação? Refere-se à comissão? Ao mesmo assunto? É só porque daí a gente já vai votando, porque o tempo está se esgotando. Podemos, então, encaminhar para votação a proposta do vereador Júlio? Ótimo. Então, de criação de uma comissão. E todos estão dispostos a fazer parte dessa comissão aqui? Com certeza. Sim. Não, mas aqui acho que é mais ou menos isso que temos aqui. Eu penso que isso aqui deveria, no momento assim, vocês verem assim, e ver as pessoas que vocês acham que poderia fazer parte. Que na hora que formar a comissão... uma coisa mais... Assim, tem que ser levada a sério, né? Exato. Estamos todos em prol da mesma causa. Então, se a casa escolher, está bem escolhido. E eu acho que ninguém vai questionar nada. Então, em votação, a criação da comissão para dar andamento naqueles encaminhamentos que forem dados aqui na audiência de hoje. Okay. Quem se manifestar contra, ou melhor, quem estiver a favor, se mantenha como está, e os contrários se manifestem. Tudo bem, então. Está aprovado. Agora sim. Dá uma ajudinha. Oi? Técnica ali. Então, agora deu. Eu vou só frisar uma coisa aqui, que a maioria dos abandonos que acontece são em casas alugadas. Então, deveria ter uma lei onde um acerto com uma imobiliária, alguma coisa com os donos do imóveis, onde que tivesse no contrato quantos animais tem na sua casa, que você vai... 5. Então tá, quando você sair, os seus 5 animaizinhos vão com você, caso contrário, né, o dono do imóvel responderá criminalmente pelo abandono. Nossos abandonos são de animais de casas que são alugadas. Então, é um ponto muito importante e pontua muito para todos, tá? É uma sugestão que, sim, o responsável é o dono do imóvel e a imobiliária por essa quantidade de animais que tem nas casas. Não estamos dizendo que não é para alugar a casa para pessoas que têm animais, porque eu tenho vários e moro de aluguel. Eu estou dizendo que nesse cadastro, onde eles vão consultar até os antecedentes criminais das pessoas, é que coloque ali, você tem quantos animais? 5 animais? Ah, então tá.
No dia que você devolver o imóvel, os 5 animais mais o seu sofá vão junto com você, tá bom? E exigir também o microchipamento desses animais ali, porque assim a gente também diminui o índice de abandono. O encaminhamento dado pela Alessandra, todos concordam? Então, está aprovado por unanimidade. Agora, tem mais alguém na mesa? Uma coisinha Sim. última que ele falou muito interessante lá sobre a Holanda, falou sobre sinalização, né? O Parque das Nações está cheio de placa, coleira, uso obrigatório de guia e coleira. As pessoas chegam lá e soltam o bicho. Fiscalização. Então, fiscalização. Fiscalização. Igual da prefeitura. Todos os parques estão bem sinalizados, porém não tem fiscalização. É o grande problema, né? É. Que a gente tem. Sempre, né? Sempre ser humano. Muito bem. Então, encaminhamento. Aham. Assim, ó, a agropecuária vende o veneno, depois ela vende o tratamento para o cachorro envenenado. Deveria ter tipo uma receita azul, o nome retido de quem comprou o veneno. Compra veneno assim, ó. Eu acho que isso, a gente pode estar contemplando depois nessa reunião da comissão. Isso, tá? Não vamos tratar como um encaminhamento a ser dado, mas vai ser tratado depois. Pode ser? Pode. Muito bem. Mais alguém que tem alguma... Temos 1 minuto. Rapidinho. Ali sobre a parte do imposto, é porque acontece muita sonegação, né? Porque realmente não tem esse controle de quantos animais nascem, e a pessoa simplesmente vai ali da cria, vende para o pet shop vende tudo sem nota, então não tem esse registro. Então também não tem uma fiscalização muito alta com isso. Mas o núcleo, acho que a partir dessa audiência aqui vai ter bastante serviço, hein? Bom, alguém aqui da mesa gostaria de contribuir? Um dos principais disso são os canis clandestinos, que lá começa o problema. Não é o cara que vende, ele vende, é igual droga. Né? Ele compra porque tem alguém que vende. Se sanar esse problema, e os animais sofrem. A gente está investigando um canil clandestino aí há algum tempo, só que a mulher troca de lugar os animais, mas uma hora eu pego ela. Entendeu? E dá uma olhadinha nos pitbulls, né, gente? É lei, é lei. E eu tô com um pitbull que não tem nem um ano, solto na rua. Eu acho assim, tem que fazer valer a lei. E pitbull de orelha cortada, filhote, é fácil ir lá olhar. Tá, qual foi o veterinário que cortou a orelha do seu... Eu vou dizer uma coisa bem triste. Um policial lá na Içara, com um pitbull de 9 meses de orelha cortada. Eu disse, puxa, você... Ele assim, isso aí a gente faz porque ele com correntão, tá? Eu sei que, né, não vai manchar, mas eu achei uma coisa assim meio... E ele cheio de argumento. Então, temos que ir sim, os criadores de pitbull, temos que ir sim. Tá com a orelhinha cortada, tá, de quem é? Onde você cortou? Foi num pet, no veterinário, numa agropecuária. Bom, sem ser indelicado, mas agora realmente encerrou o nosso tempo regimental. E aí eu gostaria, então, de agradecer, em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma. Oi? Gostaria de... Tem uns 5 segundinhos aí. Não só essa situação seria algo pessoal, né? Não era institucional, né? Só para... Porque a Polícia Militar a gente não tem, nem trabalha com a raça Pitbull, né? Nos canis de trabalho. É algo individual lá. Tá. Muito bem. Então, em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, eu agradeço aí a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, encerro esta ótima audiência. Muito obrigado a todos e boa noite.